Nessa aula a gente vai aumentar a qualidade do nosso código, vai aumentar a sua organização trabalhando com TypeScript. Então, por exemplo, na nossa Hero, que a gente recebe um atributo data, a gente vai criar uma interface para ele. Então, clicando aqui, vocês podem ver que a gente tem agora um arquivo chamado index.ts dentro de uma pasta chamada interfaces, onde a gente declara todos os tipos que esse atributo, que esse componente, né, Hero vai receber. Não só ele, como por exemplo o nosso próprio site data, que a gente vai aumentando ao longo das aulas. E vocês vão aprender a fazer isso agora. Com os nossos VS Codes abertos do front-end e o back-end, a gente roda os nossos terminais. Então no front-end a gente digita npm run dev. Tive que tirar minha cara aqui da frente para vocês verem o comando, mas a gente digita python manage.py run server. Um ponto importante que a gente precisa se atentar é que se a gente não tiver esse ponto .venv antes do nosso caminho aqui, é porque o nosso ambiente virtual não está ativo. E para isso a gente precisa criar um outro terminal. E só relembrando o comando, que é .venv. Se o ambiente virtual de você se chamar .venv, é barra nesse sentido que está aqui, scripts, com S maiúsculo, barra de novo, activate. Apertando Enter, vocês já devem ter esse ponto .venv aqui ativado. Como nessa aula a gente não vai mexer no back-end, a gente pode minimizar ele. A gente abre o nosso front-end. A gente vai precisar fazer o seguinte. Na nossa lupa, a gente vem aqui e digita espaço N. E para ter certeza, a gente também pode fazer o seguinte. Vamos digitar aqui que o tipo de arquivo, a gente digita .tsx, .ts. Porque aí todos os n's que a gente colocou temporariamente até agora, eles vão aparecer aqui dessa forma. Começando pelo route.tsx, a gente tem esse tipo aqui. A gente pode substituir o n por next request, que é um tipo que vem do próprio next, que é uma classe, né, que vem do próprio next. Então a gente salva. A gente pode acessar também o nosso site, a nossa URL 3000, para ter certeza de que está funcionando ainda. Então a gente recarregando, a gente vê que o site continua normal. Então, tipagem concluída. O próximo N da fila é esse camarada aqui que está dentro de app, initors de novo, page.tsx. Então a gente clica aqui, como a gente já está nele, a gente remove esse console.log que está comentado. Esse set parâmetros também a gente não está utilizando em lugar nenhum, então a gente também pode tirar. E a gente começa declarando uma interface. A gente chama ela de i minúsculo initors, dessa forma que está aqui, abre e fecha chaves, que vai ser para essa página initors aqui, mas como a gente sabe, vamos chamar de initors page, fica mais fácil. Como a gente sabe que esse initors page está recebendo essa variável parâmetros, então a gente digita aqui params, abre dois pontos e abre chaves também, porque params a gente também sabe que está recebendo um outro atributo, que é initors. Então a gente digita aqui initors, dois pontos, string, porque ele está sendo comparado com esse type.component, que é uma string também. Então a gente salva, a gente copia esse nome aqui que a gente colocou e substitui pelo n. Prontinho, tipagem atribuída. Seguindo, a gente tem page.tsx dentro de LAD. A gente vai fazer a mesma coisa, então a gente começa declarando uma interface chamada i_LAD page chaves. A gente sabe que params, aliás, a gente sabe que essa página LAD está recebendo params igual a outra. A gente abre e fecha chaves. E params está recebendo LAD, que é um número. Então a gente digita dois pontos, number, copia o nosso nome, só que LAD vamos colocar maiúsculo e substitui pelo n. Tipagem novamente atribuída. Para declarar a interface do Preview Component, que é o próximo da fila, a gente precisa saber que esse children são outros elementos React. E o tipo perfeito para isso é a react.reactNode. Então a gente digita a interface e Preview Component. A gente abre chaves, digita children. React. A gente está importando aqui ponto React Node. A gente está atribuindo o tipo certo para o children. Já esses dois aqui, eu dei uma fuçada no código nesse template e vi que também são strings. Então a gente digita code, dois pontos,
string, e installation, dois pontos, string também. A gente salva, copia esse iPreview component, cola aqui, e a gente tem mais um tipo atribuído. A gente também pode remover esse console.log que a gente não está utilizando. Antes da gente prosseguir, a gente precisa se organizar um pouco. Então, imagina que a gente tem uma interface que a gente vai utilizar em dois componentes, como a gente vai ter mesmo. Ao invés da gente criar a mesma interface para os dois, a gente centraliza todas as interfaces num lugar só. Então, para isso, a gente vai na raiz do nosso projeto. A gente pode criar uma nova pasta chamada interfaces. Dentro dela, a gente cria um arquivo chamado index.ts só. Para facilitar a nossa importação e exportação, a gente vem em tsconfig.json. A gente pode duplicar essa linha aqui, a gente cria um novo path. Coloca a interface, que é a pasta que a gente acabou de criar. A gente pode pesquisar as interfaces que a gente criou. E como a gente já seguiu uma nomenclatura meio padrão, a gente vem na nossa lupa e digita interface, espaço, e a gente clica aqui, ó. Esse aqui tem que estar ativado porque a gente digita um i minúsculo sempre no início dos nomes das nossas interfaces. Então a gente vem em Nators Page. A gente pode recortar daqui. Em Nators Page a gente recorta. A gente cola aqui em index.ts e digita Export Interface em Nators Page. E aqui a gente vai auto-importar. E agora a gente está centralizando nossas interfaces num lugar só. Agora a gente repete o processo. Então, LAD Page, Ctrl X, digita Export, espaço, a gente cola o que a gente colocou e auto-importa. E por último, iPreview Component, mesma coisa, Ctrl X, cola, coloca um Export no início, salva e auto-importa. A gente tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é que essas variáveis que estão vindo do useSetData, e useSetData que está vindo desse arquivo JavaScript com texto, para a gente atribuir tipos e interfaces para elas vai ser um pouco complicado, porque primeiramente a gente teria que passar esse setDataContext.js para TypeScript, atribuir tipos aqui dentro. Seria uma bola de neve, seria muito complicado. Então, a boa notícia é que a gente não precisa, a gente pode deixar como N. O que nos resta, dois tipos, duas variáveis, dois objetos que precisam das suas interfaces, que é o Hero e o HomeMain. A gente vai fazer isso agora. Primeiramente, no nosso arquivo de tipos, a gente declara um novo que se chama Export Interface vamos colocar SiteData. Uma boa cola que a gente pode seguir é o nosso arquivo de modelo do backend. Então a gente pode abrir o backend aqui, já está até aqui aberto, no Models do Site Versions, que é esse arquivo aqui. Vamos dividir a tela, mais fácil. Então, nosso SiteData ele vai ter o seguinte atributo. Primeiro o ID, que não está aqui, que vai ser um number. O name, string. O main color vai ser string também. O active vai ser um arquivo booleano, seja verdadeiro ou falso. E a nossa hero, que por si só ela é um outro aplicativo, então ela vai demandar uma interface por ela mesma. Então, indo na nossa heroes aqui, heroes, models.py, fecha aqui. A gente cria aqui em cima, export, interface, hero. Primeiro atributo é o ID, number. O segundo é o, deixa eu lembrar aqui, title, string. O highlight term, deixa eu copiar aqui que é mais fácil. String também. Image, string. Text, string. E o node command, também string. O
que a gente precisa fazer é atribuir essa interface que a gente criou para a nossa hero do site data. A gente vai fazer isso com todas as partes do nosso site. Então, por exemplo, a seção de dúvidas e respostas, a gente vai ter uma interface justamente para ela. Todas as outras. E agora que a gente criou, a gente pode vir no nosso hero, na hero mesmo. E ao invés de site data, a gente vai atribuir o nosso iHero, que é dessa forma, e a gente auto-importa. A gente já pode maximizar nossa janela, então pode fechar aqui também, por enquanto. E a gente precisa passar dessa forma, na verdade, que a gente passa entre duas chaves. Então a gente tem o nosso data, a gente coloca 2 pontos, chaves, dentro a gente passa a data de novo e o iHero. E por último, a gente precisa atribuir ao nosso home main, que está recebendo todo o nosso conteúdo do site, que é esse aqui. Esse aqui a gente já combinou que a gente não vai mexer, que está vindo do use data. Então, chaves, data, igual não, é 2 pontos, aí, site data. Salvando, a gente tem todos os nossos N's, com exceção desses, atribuídos a uma interface ou um tipo específico. Por essa aula só, na próxima a gente vai editar essa seção aqui, então a gente vai aprender a trabalhar com ícones, vai editar esses textos aqui, esse subtexto, selecionar quantos a gente quiser, e por hoje é isso. Tchau, tchau.